E aí galera, beleza? Hoje, vamos explorar o fascinante universo do SQL, a linguagem que botou ordem no caos dos dados e transformou a forma como interagimos com a informação. Bora mergulhar na história, descobrir como e por que o SQL surgiu, conhecer as empresas que deram aquele boost na tecnologia e entender como essa linguagem continua ditando as regras no mundo tech atual. Se liga aí, que vai ser um passeio incrível pelo código e pelos bastidores dos bancos de dados. Viajemos lá para os anos 70, numa época em que o termo Big Data ainda nem era fashion. O SQL, ou Structured Query Language, foi concebido nos laboratórios da IBM. A ideia era simples, mas genial: criar uma linguagem que permitisse fazer perguntas estruturadas em grandes conjuntos de dados. Isso significava que, pela primeira vez, poderíamos organizar e buscar informações de forma mais eficiente. O SQL não era só um novo idioma, era a chave para desbloquear o potencial dos bancos de dados relacionais. Depois a linguagem foi padronizada pela ANSI e pela ISO. Para quem não sabe o que ANSI e ISO, são entidades de regulação e normas. Por volta dos anos 80, dando origem ao SQL padrão ou SQL ANSI. Mas, peraí, por que isso importa? Imagine ter que buscar um número de registro de uma pessoa, sem um banco de dados como conhecemos hoje, a pessoa tinha que ficar navegando por pastas até encontrar o que ela procura, isso sem falar na organização de cada empresa para guardar esses dados. Quanto mais sem regras, mais difícil era. E na época não tínhamos sistemas operacionais com designer gráfico como temos hoje, como o Windows 11, na época era navegação em sistemas do tipo DOS, mas isso é assunto para outro vídeo. Me conta aí nos comentários se quer que eu faça um vídeo falando como era a tecnologia antigamente. Mas voltando ao assunto, é aí que o SQL entra em cena, permitindo que a gente faça perguntas específicas e receba respostas certeiras, com o dado que você solicitou. Não importa se você está lidando com dados de vendas, registros de clientes ou a playlist do seu Spotify, o SQL organiza tudo bonitinho. E não é só isso. O SQL ajuda na criação e gerenciamento de bancos de dados relacionais, ou seja, aqueles que guardam relações entre diferentes tipos de informações. Se o seu app ou site está fazendo sucesso, é bem provável que o SQL esteja por trás, trabalhando duro nos bastidores. Agora, bora dar um shout-out às empresas que colocaram o SQL no mapa. A Oracle, tipo a rockstar do mundo dos bancos de dados, criou o Oracle Database, um dos sistemas mais usados no universo corporativo. A Microsoft, com seu SQL Server, também mandou muito bem, especialmente quando o assunto é integração com outras ferramentas da própria Microsoft. Ah, e não podemos esquecer do MySQL, PostgreSQL e SQLite, que são tipos diferentes de SQL, mas que têm seus próprios fã-clubes e conquistaram a galera do código aberto. Vamos entender um pouco da linguagem. Se você já é do mundo da programação, em algum momento deve ter visto essas siglas DQL, DML, DDL e DCL. Mas afinal, o que são essas siglas e o que ela tem a ver com o SQL? O SQL podemos dizer que é separado em sublinguagem e cada uma é responsável por uma tarefa no banco de dados. A sigla DQL, Data Query Language, a Data Query Language é a sublíngua responsável pela leitura ou consulta de dados em um banco de dados. Em SQL, isto corresponde ao Select. DML, Data Manipulation Language, a Data Manipulation Language é a parte responsável pela adição, edição ou exclusão de dados de um banco de dados. Em SQL, isto corresponde ao Insert, Update e Delete. DDL, Data Definition Language, a linguagem de definição de dados é a parte da sublíngua responsável pela definição da forma como os dados são estruturados em um banco de dados. Em SQL, isto corresponde à manipulação de tabelas através do Create Table, Alter Table e Drop Table. DCL, Data Control Language, a Data Control Language é a parte responsável pelas tarefas administrativas de controle do próprio banco de dados, principalmente a concessão e revogação de permissões de banco de dados para os usuários. Em SQL, isto corresponde aos comandos grant, revoke e dene, entre outros. Chega de papo, vamos meter a mão na massa. Se liga no básico do SQL. Para isso estou usando o banco PostgreSQL e a ferramenta para gerenciar esse banco vou usar o dbeaver. O dbeaver seria como uma IDE tipo VS Code saca. Nele podemos executar os comandos, ver as tabelas, suas colunas e muito mais de forma mais fácil. Existe diversos gerenciadores de banco de dados no mercado, uns dedicados ao próprio banco. No caso do PostgreSQL, a ferramenta gráfica de gerenciamento é o pgadmin. Mas eu gosto muito do dbeaver e nele podemos gerenciar outros bancos como Oracle, MySQL, MariaDB e outros. Mas vamos ao que interessa. Como pode ver aqui no dbeaver temos a representação do nosso banco de dados. Existem dois projetos DB Solution e o General, mas vamos atuar com o DB Solution. Expandindo ele podemos ver a nossa conexão DB Solution e mais abaixo o nosso banco com o nome de Mihawk. Expandindo ele temos os nossos esquemas, e dentro de um esquema, temos as nossas tabelas.
Para quem não sabe, os esquemas são para criarmos uma organização no nosso banco, assim não fica bagunçado, e para cada tipo de dado que fica na tabela dentro do esquema mais apropriado. Se ficou alguma dúvida até aqui, comente aí nos comentários. Vamos começar criando a nossa tabela. No SQL, as tabelas são como planilhas onde armazenamos nossos dados. No nosso caso, será a tabela como.product. Como é o nosso esquema, e product é a nossa tabela. Dá só uma olhada no script. Aqui temos o Create Table, informa ao nosso banco que estamos querendo criar uma tabela. Como informa o esquema e product é o nome da tabela que vai ser criada. Dentro do parêntese informamos as colunas que nossa tabela terá e o tipo de cada coluna. Agora rodamos o script, e pronto, nossa tabela foi criada. Vamos dar um refresh aqui no esquema. Pronto, podemos ver nossa tabela que acabamos de criar. Hora de dar vida à nossa tabela. Vamos inserir alguns dados. Dê uma olhada no script. Estamos inserindo um produto com o nome produto 1 e outras informações. Lembre-se, esse ID é gerado automaticamente. Agora, vamos ver o que temos na tabela. Quando queremos ver o que tem na tabela, usamos o select. Veja só. Ao executar esse comando, vamos visualizar todos os dados na nossa tabela. Mas e se quisermos fazer uma atualização? Vamos dar uma olhada no próximo passo. Hora de fazer algumas mudanças. Às vezes, precisamos atualizar informações. No nosso caso, vamos mudar o code e a categoria. Olha só. Estamos atualizando o código e a categoria do produto com esse ID específico. Vamos ver como ficou depois dessa mudança. Realizando o passo anterior a esse. Executando o select, podemos ver nossa alteração na tabela. Pronto! Agora vimos como criar, inserir e atualizar dados na nossa tabela. Mas espera aí, e se quisermos se livrar de alguma informação? Chegou a hora do delete. Às vezes, precisamos dar um tchau para alguns dados. Vamos deletar um produto do nosso exemplo. Nunca esqueça de informar o where, colocar condição para deletar o dado que precisa, caso o contrário toda a sua tabela será deletada. O que achou? Simples, né? E olha que isso é só o começo. Você pode juntar dados de diferentes tabelas, ordenar, filtrar. As possibilidades são infinitas. Não importa se você está mexendo no Instagram, fazendo compras online ou usando um app de delivery, o SQL está lá, mantendo tudo nos trinques. E não é só nas empresas grandes não, tá? Startups, projetos independentes, todo o sistema que tem alguma base de dados usa SQL. A integração com outras tecnologias, como inteligência artificial e Big Data, só fortalece o reinado do SQL. Ele não é só uma linguagem do passado, é uma peça essencial no quebra-cabeça tecnológico do presente. E aí, curtiu o rolê pelo mundo do SQL? Espero que agora você tenha uma visão mais clara de como essa linguagem transformou a forma como lidamos com dados. Se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal para mais conteúdo tech e comenta se quer mais vídeos desse tipo. A gente se vê no próximo vídeo, fui!